Vamos nessa então, pessoal, chegando aí para vocês com mais uma aula, e nessa aula de agora eu vou falar sobre o esquema TN de aterramento e as suas variações. Pessoal, as variações do esquema TN é a variação TNC, TNS e também o TNCS. Mas a gente vai começar, pessoal, fazendo o seguinte, vamos ver o que diz a NBR 5410 sobre esse assunto. Vamos nessa. Então, a NBR 5410 fala lá no item 4.2.2.2.1 o seguinte detalhe, vamos lá. O esquema TN possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. São consideradas três variantes do esquema TN, de acordo com a disposição do condutor neutro e também do condutor de proteção. A saber, temos aí a letra A, que fala sobre o esquema TNS, que é no qual o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos. Temos aí a letra B, que é o esquema TNCS, que em parte do qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor. E temos também a letra C, que fala sobre o esquema TNC, no qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor na totalidade do esquema. Pessoal, a letra A, a letra B e a letra C fala das três variações do esquema TN. A gente vai conhecer de uma por uma, mas a princípio eu preciso que vocês observem o desenho aqui embaixo, olha só. É a representação técnica conforme a NBR 5410 do esquema TN de aterramento. Então observe que nós temos aí L1, L2, L3, que são as três fases, ok? E temos o neutro e temos o PE, que na verdade é o aterramento. PE significa proteção, ok, pessoal? Olha só, esse ponto, pessoal, onde liga neutro e a proteção, ou seja, liga neutro e o aterramento, esse ponto exato, pessoal, no esquema TN significa o barramento de terra no quadro de distribuição, ok, pessoal? Barramento de terra no quadro de distribuição. Esse barramento de terra no quadro de distribuição, ele também é considerado pela NBR 5410 como barramento de equipotencialização, ou seja, BEP. Barramento de equipotencialização. BEP são as iniciais. Tranquilo até aí, pessoal? Existem outros tipos de barramentos de equipotencialização, só que eu não vou abordar esse detalhe aqui para vocês, tá, pessoal? A gente vai ver em uma outra oportunidade. Nesse caso aqui dessa nossa aula, nós vamos nos limitar a nos referir ao BEP como barramento de terra do quadro de distribuição. Beleza, pessoal? Vamos nessa então. Observe que o aterramento da alimentação é o aterramento da edificação, é o aterramento do quadro de distribuição. Então ele sobe, esse aterramento aqui, ele sobe, vai até o barramento de terra, ok? E o neutro vem do padrão de entrada até o barramento de terra também do quadro de distribuição. Então lá se encontram os dois. Bacana até aí, pessoal? Então, ao mesmo tempo que eles se encontram nesse barramento, eles também se separam. A partir do momento que eles se separam, o aterramento continua no barramento de terra, só que o neutro vai para um outro barramento exclusivo de neutro. Então é isso que está mostrando o esquema TN conforme esse desenho da NBR 5410, ok? Então agora a gente vai começar a conhecer as variações do esquema TN e a gente vai começar pela variação TNC. Então olha só, pessoal, mais uma vez, a letra C diz o seguinte: esquema TNC, no qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor na totalidade do esquema. Então observe o seguinte, pessoal, aqui embaixo é o desenho referente ao esquema TNC de aterramento. Vamos observar o seguinte, aterramento da alimentação. Pessoal, esse aterramento da alimentação é aquele aterramento da edificação, da casa, que sobe até o quadro de distribuição. Então observe que esse ponto aqui, pessoal, na verdade, esse é o ponto de encontro entre terra e neutro, ok? E esse ponto de encontro dentro do quadro de distribuição é o barramento de terra, ok? Então, olha só, vamos lá. Por que está escrito PEN aqui? Porque, pessoal, é a junção do condutor de proteção com o neutro. Da onde é esse condutor de proteção? Na verdade, vem do aterramento. E da onde é o neutro? É o neutro que vem do padrão de entrada. Bacana até aí? Pessoal, nesse desenho não tem nada mostrando o padrão de entrada, ok? Esse ponto de encontro, na verdade, é dentro do quadro de distribuição. Eu me referi agora do neutro que vem do padrão de entrada, porque, na verdade, ele vem e ele liga aqui com o aterramento no barramento de aterramento do quadro de distribuição. Por isso que eu me referi ao padrão de entrada. Bacana até aí, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Mais uma vez, olha só. Vem o aterramento até o barramento de terra, vem o neutro do padrão de entrada e os dois se encontram aqui. Daqui, pessoal, segue por toda a instalação, toda. Por isso que diz aqui em cima, observa aqui, ó,
na totalidade do esquema, ou seja, por todo o esquema. Então, a partir do momento que se encontra neutro e terra no barramento, ele segue para dentro da instalação com duas funções, ou seja, é um único cabo com duas funções, a função de neutro e a função de terra. Por isso, ele é chamado de PEM. Tranquilo até aí? Então funciona da seguinte forma, observa aqui as massas. A gente já aprendeu em outras aulas, pessoal, que massa é todo equipamento que precisa ser aterrado, ok? Beleza até aí? Tranquilo. Então se o equipamento precisa de neutro, ele vai ser puxado desse cabo, ok? Se precisa de terra, vai ser puxado desse cabo também, que é o cabo PEM. E assim sucessivamente, ou seja, quantos equipamentos precisarem de neutro ou de terra, vai ser puxado desse mesmo cabo. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Ok. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Observe que aqui embaixo tem uma nota que diz o seguinte, olha só, as funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas num único condutor na totalidade do esquema. Na verdade foi o que a gente já acabou de falar, ok? Então agora vamos seguindo, estou trazendo aí para vocês o modo convencional do esquema TNC. Então observe o seguinte, para ficar melhor, vou trazer também o desenho da NBR 5410 para a gente fazer a comparação. Então vamos lá, mais uma vez, observe o aterramento da alimentação, é esse aterramento aqui, ó. Barramento de terra no quadro de distribuição. E olha o neutro que vem do padrão, ó, também para o barramento de terra do quadro de distribuição, ou seja, o BEP. Tranquilo até aí? Então esse é o ponto de encontro. Pessoal, se a gente fosse realmente fazer um esquema de aterramento como esse em uma residência, a ligação teria que ser dessa forma. Observe essa tomada. Observe que essa tomada está recebendo a fase do circuito, ok? Só que o aterramento e o neutro vêm de um único lugar. Observa, veio tudo do BEP. Tranquilo? E assim seria por toda a instalação elétrica, por toda a residência. Ou seja, se precisar ligar uma lâmpada com terra e neutro, o terra e o neutro tinha que ser puxado daí, do BEP, ou de um condutor que se estendesse por toda a instalação, mas que tivesse saído do BEP. Se fosse preciso ligar simples tomadas de uso geral, neutro e terra, tinha que partir desse único condutor. Só que o detalhe tá aqui, ó, gente, nessa observação. Olha só, prestem bem atenção. Diz o seguinte, neste esquema, o condutor PEM não deve possuir seção transversal, ou seja, grossura, inferior a 10 milímetros. Pessoal, então o que isso quer dizer? Quer dizer que se você for ligar for ligar neutro e terra em simples tomada, tem que ser de 10 milímetros. Se for ligar neutro em lâmpadas, tem que ser de 10 milímetros. Então fica uma coisa meio estranha, sem lógica, ok, pessoal? E é por essas e outras que a NBR 5410 não permite esse tipo de ligação em uma residência. Não permite não, pessoal, de forma nenhuma. Foi por isso que eu falei para vocês, se a gente fosse ligar conforme esse quadro de distribuição dentro de uma residência, conforme esse esquema de aterramento, na verdade. Por isso que eu falei se. Por quê, pessoal? Na verdade, a NBR 5410, ela diz o seguinte, observem, em toda a edificação alimentada por linha elétrica em esquema TNC, o condutor PEM deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha na edificação ou a partir do quadro de distribuição principal, em condutores distintos para as funções de neutro e de condutor de proteção. A alimentação elétrica até aí, TNC, passa então a um esquema TNS. Então é isso que diz a NBR 5410, pessoal. Ou seja, ainda não entendeu? Beleza, não tem problema. Vamos voltar lá para o modo convencional e observa que o que eu acabei de ler para vocês, ou seja, esse trecho da norma, está ali no cantinho, ó, item 5.4.3.6. Então agora vamos fazer a leitura e fazer a comparação aqui com o modo convencional. Então observa, olha só. Em toda edificação alimentada por linha elétrica em esquema TNC, o condutor PEM deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha na edificação ou a partir do quadro de distribuição principal em condutores distintos para as funções de neutro e de condutor de proteção. Pessoal, o que isso significa? Significa, pessoal, que a única forma, o único modo permitido pela NBR 5410 em uma residência é da forma contida aqui no item 5.4.3.6. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, pessoal, que na prática a gente teria que fazer isso aqui, ó, trazer um barramento para neutro nesse quadro de distribuição e esse neutro, a partir do momento que ele chega no BEP,
ele tem que também, na mesma hora, ser derivado para um outro barramento, ou seja, o barramento de neutro, observe aí, e aí sim o quadro de distribuição está conforme pede a NBR 5410. E aí, observe a tomada. Como é que seria feita essa ligação, pessoal? Conforme estipula a NBR 5410. Dessa forma, ó, o neutro vem do barramento de neutro e o terra vem do barramento de terra. Ou seja, pessoal, eles têm que ser separados ainda no quadro de distribuição. Então, eles têm que seguir neutro, neutro, terra, terra. Bacana? Então, é assim que pede a NBR 5410, por isso o esquema TNC não é permitido em residências. Bacana, pessoal? Beleza, então, era isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta aí mais um pouquinho, revisa de novo, que com certeza você vai entender. Pessoal, grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, gente! Um abraço!